Se Jesus falasse para que você abrisse mão do seu salário, pegasse todas as coisas que você tem em sua casa, seu carro, vendesse e lhe seguisse, você faria isso? Será que você teria condição de abrir mão de tudo o que tem para servir a Jesus? Calma que eu não estou falando da teologia da prosperidade, onde você vai dar tudo o que tem para a igreja e receber tudo em dobro. Não estou falando disso. Eu quero falar sobre a confiança, sobre onde está o seu coração. Será que o seu coração está em Deus ou o seu coração está no dinheiro? No vídeo de hoje quero falar um pouco sobre o jovem rico que abordou Jesus lhe perguntando como herdar a vida eterna. E Jesus ele lhe orientou: venda tudo o que tem, me siga e você terá a vida eterna. E aquele homem deu um passo atrás e não quis fazer. Por que é que Jesus pediu para aquele homem vender tudo o que tinha? Será que o Senhor quer que você viva na pobreza? Será que para servir a Deus precisa vender tudo o que tem, não ter nada? Os discípulos também não entenderam. Mas fique comigo até o final deste vídeo, que nós vamos falar sobre esse assunto e você vai entender o que realmente Jesus quis falar para aquele jovem rico. Esse texto está em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo de número 17, onde um jovem chega para Jesus, querendo saber como herdar a vida eterna. Como eu falei, o Senhor o orienta a vender todos os seus bens, todas as suas posses, tudo o que ele tinha. E os discípulos não entenderam essa atitude de Jesus, pedir para aquele homem abrir mão de tudo que ele tinha. O judeu ele era muito apegado aos bens materiais, às posses, e Jesus ele fala: é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos ficaram sem entender aquele ensinamento, aquelas palavras de Jesus, e novamente voltaram a indagar Jesus: mestre, nos explique melhor isso. Como pode? O rico ele não vai entrar no reino dos céus. A pessoa ela não pode ter condições financeiras, ela não pode ser rica. E Jesus ele explica para os seus discípulos no versículo número 24 do capítulo 10. Perceba que esse texto, essa explicação, você só encontra no livro de Marcos. Quando Jesus fala: quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Jesus deixa claro para os discípulos que o problema não era o dinheiro que aquele jovem tinha, mas a confiança dele que estava no dinheiro. Jesus, ele consegue ver o nosso coração, as nossas intenções. E ele viu que aquele homem, que aquele jovem rico confiava nas riquezas, confiava no dinheiro. Por isso ele pediu para que aquele jovem abrisse mão de tudo o que ele tinha. Eu lhe pergunto hoje, se o Senhor pedir para que você abra mão de tudo que você tem, de tudo que você conquistou para segui-lo, será que você terá essa condição? Será que você é capaz? Hoje em dia vivemos em uma sociedade que cada vez mais está preocupada com os bens materiais, em acumular, em juntar, em ter uma segurança naquilo que tem. Pessoas que estão preocupadas com dinheiro, algumas preocupadas porque tem pouco, outras preocupadas porque tem muito. Aquelas que têm pouco se preocupam em ganhar mais porque querem ajudar a sua família, querem se sustentar melhor, ficam ansiosas por causa disso. Acredite, a cada 10 brasileiros, 7 está endividado. Pesquisas recentes mostram isso. E desses 10, 3 estão inadimplentes, ou seja, mais de 3 meses sem pagar uma conta. E essas pessoas estão preocupadas. Será que essas pessoas elas estão com a confiança no Senhor ou elas estão correndo atrás para ganhar mais dinheiro? E aquelas pessoas que são ricas? Talvez se você tivesse muito dinheiro hoje, tivesse a condição de fazer viagens, de comprar casa, de comprar carro, de fazer o que você quiser na hora que você quiser. Será que você estaria confiando no Senhor? Será que antes de tomar uma decisão você iria perguntar a Ele: Senhor, eu devo fazer isso? Eu devo comprar essa casa? Eu devo fazer essa viagem? Será que o Senhor ainda estaria no centro do seu coração? Porque perceba que o problema é esse. É se o Senhor está no centro do seu coração ou não. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 19, diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, nem os ladrões minam e roubam. Será que o Senhor estava condenando aquelas pessoas que juntavam, aquelas pessoas que montavam uma reserva financeira, aquelas pessoas que tinham condição? Não, de maneira nenhuma. Ele estava condenando as pessoas
que confiavam nos bens materiais. Perceba que no versículo 21 diz assim: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então a pergunta é: o que é que você tem condição de abrir mão para servir a Jesus Cristo? É aí que se concentra toda a questão, a sua capacidade de desapegar as coisas aqui da terra. Aquele jovem rico, ele não tinha essa capacidade, ele não conseguiu desapegar, diferente de Zaqueu. Assim que Zaqueu conheceu a Jesus, que ele entrou em sua casa, que ele teve uma transformação no seu coração, ele abriu mão de parte da sua riqueza. E se ele tivesse roubado de alguém, ele iria devolver 4 vezes mais. Quer dizer, o dinheiro não significava mais nada para Zaqueu, porque agora ele conhecia Jesus. Ele abriu mão dos bens materiais, mesmo ele sendo um homem rico. Perceba que Zaqueu era um homem rico, homem de posses. E eu lhe pergunto, o que você conseguiria abrir mão para saber se a sua confiança está no dinheiro ou está no Senhor? Quero propor-lhe uma pequena atividade. Pegue uma folha de papel e coloque do lado esquerdo aquelas coisas que você conquistou. Por exemplo, um carro, uma casa, os bens materiais que você tem. E do lado direito você vai colocar a justificativa. Eu preciso disso porque eu uso o carro para ir trabalhar. Eu preciso de uma casa porque eu moro e etc. Você vai relacionar todas essas coisas. E você depois vai refletir: que eu preciso mesmo disso aqui? Ou será que isso aqui ele se tornou um ídolo em minha vida? Eu teria condição de abrir mão deste bem material? Se eu perdesse esse bem material hoje, será que o meu relacionamento com Deus permaneceria do mesmo jeito ou ele seria abalado? Faça essa relação e reflita acerca disso, para saber se aquele bem material, se aquele item que você tem, ele serve para a glória de Deus ou se ele se tornou um ídolo em sua vida. E eu espero que este vídeo tenha lhe ajudado a entender um pouco acerca da confiança que nós devemos ter em Deus e do cuidado para que os bens materiais não se transformem em um ídolo em nossa vida, não seja um motivo de nos distanciarmos de Deus. Se gostou do vídeo, já dá um like, e se não é inscrito, já está na hora de se inscrever. Aqui no nosso canal nós falamos sobre finanças à luz da Bíblia para que você tenha uma vida próspera de acordo com a palavra de Deus. Até o próximo vídeo.